Se você está ouvindo essa mensagem agora, talvez exista um motivo maior para isso. Muitas pessoas escolhidas por Deus passam por uma fase da vida que quase ninguém entende. É um período estranho, silencioso, às vezes até confuso. Parece que tudo desacelerou. Os planos que você imaginava não acontecem. As portas que você esperava que se abrissem continuam fechadas. E a sensação que surge dentro do coração é difícil de explicar. Você começa a sentir que está em um lugar diferente, como se estivesse vivendo um tempo de espera que não faz sentido para ninguém ao seu redor. Nesse momento, muitas pessoas começam a se questionar. Elas seguem em frente. E por que a minha vida parece parada? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? Mas existe algo profundo que poucos percebem. Antes de revelar um propósito maior, Deus muitas vezes esconde o escolhido por um tempo. Ele permite um período de silêncio. Um tempo em que a pessoa parece invisível para o mundo. Um tempo em que ninguém vê o que está acontecendo por dentro. Porque Deus trabalha primeiro no interior, antes de revelar qualquer coisa no exterior. Na Bíblia vemos isso claramente na história de Moisés. Antes de se tornar o homem que libertaria um povo inteiro da escravidão no Egito, Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos vivendo longe dos palácios, longe do reconhecimento, longe de qualquer posição de destaque. Para quem olhava de fora, parecia que a vida dele tinha perdido o rumo. Parecia que aquele homem que cresceu em um palácio tinha simplesmente desaparecido da história. Mas Deus nunca havia perdido Moisés de vista. Naquele deserto silencioso, Deus estava moldando algo muito mais profundo do que qualquer posição ou título. Ele estava formando o caráter, a humildade, a dependência de Deus. Porque o propósito que viria depois seria grande demais para alguém que ainda não tivesse sido preparado por dentro. E muitas vezes é exatamente assim que Deus age com os escolhidos. Antes de levá-los para lugares maiores, Ele os conduz para lugares silenciosos. Antes de revelar o propósito, Ele trabalha no coração. Antes de colocar alguém diante de muitas pessoas, Ele permite fases em que quase ninguém percebe o que está acontecendo. E nesses momentos, o escolhido pode até pensar que está sozinho. Mas na verdade, ele está no lugar exato onde Deus começa a formar algo que ainda não pode ser revelado. Porque aquilo que Deus constrói no silêncio costuma ser muito mais forte do que aquilo que nasce na pressa. E existe algo curioso nesse processo que quase ninguém fala. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele não começa mudando as circunstâncias ao redor. Ele começa mudando o interior da pessoa. Os pensamentos começam a mudar. As prioridades começam a mudar. Coisas que antes pareciam importantes começam a perder o valor. Ambientes que antes eram normais passam a incomodar. E a pessoa começa a sentir que existe algo diferente acontecendo dentro dela, mesmo sem conseguir explicar. Isso acontece porque Deus está despertando algo que estava adormecido. Na Bíblia vemos isso na vida de Jeremias. Deus disse a ele: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." Isso revela uma verdade profunda. O chamado de Deus não começa quando as pessoas percebem. Ele começa muito antes, no invisível, muito antes de qualquer reconhecimento, muito antes de qualquer posição. E muitas vezes, quando esse processo começa, o escolhido passa por uma fase em que parece que está andando sozinho. Mas na realidade, ele está sendo conduzido por Deus em um caminho de preparação. Porque quando Deus decide revelar algo grande através de alguém, Ele primeiro trabalha no silêncio para que essa pessoa esteja pronta para carregar aquilo que virá. Existe um momento nesse processo em que algo começa a acontecer na vida do escolhido que pode ser muito difícil de entender. Pessoas começam a se afastar. Relacionamentos que pareciam fortes começam a enfraquecer. Algumas amizades simplesmente deixam de fazer sentido. E o escolhido começa a sentir que está ficando cada vez mais sozinho. Para muitos, isso parece perda, parece abandono, parece que algo está dando errado. Mas muitas vezes, na verdade, Deus está organizando o ambiente espiritual ao redor daquela pessoa. Porque nem todo mundo que caminha com você hoje foi chamado para caminhar com você até o propósito. Algumas pessoas fazem parte apenas de uma fase,
outras fazem parte de um aprendizado, e algumas simplesmente não poderiam continuar no caminho que Deus está preparando para você. Na Bíblia, vemos algo semelhante acontecendo com José do Egito. José tinha sonhos dados por Deus, sonhos grandes, mas antes que esses sonhos se cumprissem, ele passou por um processo que parecia totalmente contrário ao que Deus havia prometido. Foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi vendido, foi levado para uma terra distante, e por muitos anos parecia que tudo estava dando errado. Mas na verdade, Deus estava conduzindo José exatamente para o lugar onde seu propósito seria revelado. Cada fase difícil, cada afastamento, cada injustiça fazia parte de um caminho que ele ainda não conseguia enxergar. E muitas vezes os escolhidos vivem algo parecido. Eles passam por momentos em que o mundo ao redor parece diminuir. O círculo de pessoas fica menor, o silêncio aumenta e a sensação de solidão aparece. Mas Deus muitas vezes permite isso porque certos processos precisam acontecer longe do barulho e das distrações. Quando muitas vozes estão ao redor, fica difícil ouvir a direção de Deus. Quando muitas influências estão presentes, fica difícil perceber para onde Deus está conduzindo. Por isso, em certos momentos da jornada espiritual, Deus cria períodos de separação. Não para destruir, mas para alinhar. Não para enfraquecer, mas para preparar. Porque aquilo que Deus está construindo na vida de um escolhido precisa ser forte o suficiente para permanecer quando o propósito finalmente for revelado. Depois de um longo período de preparação, algo começa a mudar na vida do escolhido. No começo são sinais pequenos, mudanças sutis, coisas que talvez só quem está vivendo o processo consegue perceber. Aquilo que antes parecia completamente parado começa, pouco a pouco, a se mover, novas ideias começam a surgir. Uma nova clareza começa a aparecer na mente. A fé que antes parecia fraca começa a se fortalecer novamente. É como se algo dentro da pessoa começasse a despertar. Porque existe um momento em que Deus começa a mostrar que o tempo de preparação está chegando ao fim. Na Bíblia vemos algo parecido acontecer na história de Davi. Antes de se tornar rei, Davi passou anos vivendo no anonimato. Ele era apenas um jovem cuidando de ovelhas no campo. Enquanto outros estavam em posições de destaque, ele estava em um lugar onde quase ninguém via o que ele fazia. Mas foi exatamente naquele lugar simples que Deus começou a preparar Davi. Foi ali que ele desenvolveu coragem. Foi ali que ele enfrentou o leão e o urso. Foi ali que ele aprendeu a confiar totalmente em Deus. E quando o tempo certo chegou, Deus começou a revelar aquilo que já estava sendo preparado há muito tempo. O profeta Samuel foi enviado até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. E algo muito interessante aconteceu naquele momento. Davi nem estava presente quando os irmãos foram chamados. Ele continuava no campo cuidando das ovelhas. Mas Deus deixou claro algo poderoso naquele dia. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso mostra que muitas vezes, enquanto o mundo não percebe nada, Deus já está olhando para aquilo que está sendo formado no interior do escolhido. E quando o momento certo chega, aquilo que estava escondido começa a ser revelado. Não de uma vez, não de forma instantânea, mas passo a passo. Porque Deus não apenas revela um propósito, Ele também garante que a pessoa esteja pronta para sustentá-lo. E talvez, se você está vivendo um processo agora, esses pequenos sinais que começam a surgir não são coincidência. Talvez seja Deus mostrando que aquilo que Ele começou a preparar no silêncio está começando a se aproximar do momento de ser revelado. E existe algo muito interessante quando o tempo de Deus começa a se aproximar. Aquilo que antes parecia apenas um processo de dor começa a fazer sentido. O escolhido começa a olhar para trás e perceber que cada fase teve um propósito. Cada porta fechada, cada momento de solidão, cada período em que parecia que nada estava acontecendo. Tudo fazia parte de uma preparação silenciosa. Na Bíblia vemos isso claramente na história de José do Egito. Depois de anos de sofrimento, injustiça e prisão, chegou um dia em que Deus mudou completamente a direção da história de José.
Em um único momento, aquilo que parecia apenas um passado de dor se transformou em uma posição de propósito. José passou de prisioneiro a governador. Mas o mais impressionante não foi apenas a mudança de posição. Foi a compreensão que veio depois. Quando ele encontrou seus irmãos novamente, José disse algo profundo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Isso revela uma verdade poderosa sobre o processo dos escolhidos. Aquilo que parecia atraso era direção. Aquilo que parecia perda era preparação. Aquilo que parecia silêncio era Deus trabalhando de uma forma que ninguém conseguia ver. E muitos escolhidos só percebem isso depois de atravessar o processo inteiro. Existe algo que todo escolhido precisa entender. O fato de Deus ter te escondido por um tempo não significa que ele se esqueceu de você. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que Deus estava trabalhando em algo profundo dentro de você. Porque aquilo que nasce apenas da pressa do mundo, muitas vezes não dura. Mas aquilo que Deus constrói no silêncio, permanece. Ao longo da Bíblia, vemos esse padrão acontecendo repetidamente. Antes de viverem seus chamados, muitos passaram por tempos de anonimato, solidão e preparação. Assim aconteceu com Moisés no deserto. Assim aconteceu com Davi, cuidando de ovelhas enquanto ninguém imaginava que ele seria rei. E assim aconteceu com José do Egito, passando por prisões e rejeições antes de chegar ao propósito. Todos eles tiveram algo em comum. Antes da revelação, houve um tempo de preparação. Antes da honra, houve um tempo de silêncio. Antes do propósito aparecer diante das pessoas, Deus trabalhou profundamente no coração deles. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o tempo que parece silêncio seja, na verdade, o tempo em que Deus está fortalecendo sua fé. Talvez o tempo que parece atraso seja o tempo em que Deus está alinhando coisas que você ainda não consegue ver. Porque quando Deus decide revelar algo através de alguém, Ele garante primeiro que essa pessoa esteja pronta para carregar aquilo que virá. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você já sentiu que está passando por um tempo em que Deus parece estar te preparando em silêncio? Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Deus está me preparando. E se você sente que essas mensagens fortalecem sua fé, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Porque muitas vezes, aquilo que parece ser apenas um momento difícil, pode ser exatamente o processo que Deus está usando para revelar algo muito maior na sua vida. E lembre-se, o que Deus começa no invisível, Ele revela no tempo certo.